Hoje nós vamos aprender a fazer um dos 10 pratos mais famosos da culinária francesa, a quiche Lorraine, que nasceu aí, na cidade de Nancy, na Lorraine, no nordeste da França. Foi lá no século XVI que inventaram esta quiche. A Lorraine é uma região maravilhosa, cercada de florestas, plantações de trigo, uma arquitetura medieval divina e muita história de disputa entre a França e a Alemanha, especialmente a cidade de Metz. O armazém do pátio vai te levar a Metz, para a gente aprender a fazer uma quiche Lorraine. Para chegar à região da Lorraine, basta pegar em Gare de l'Est, em Paris, um TGV. E você logo vai viajar confortavelmente por 1h30 até a região da Lorraine, especialmente a cidade de Metz. Ficamos hospedados em Saint-Avold, a 40 km do centro da cidade de Metz. Quem olha as lavandas da primavera da cidade e a densa floresta que a rodeia, não imagina a história de guerra e paz que Saint-Avold foi envolvida. Ora da França, ora da Alemanha, ela tem o maior cemitério memorial da Europa. O cemitério é mantido pelos Estados Unidos. Saímos de Saint-Avold de ônibus de linha e queríamos ir a Metz de ônibus mesmo, porque isso nos possibilitaria conhecer as cidades ao redor ali daquela região. Eu precisava de algumas coisas de Metz que não tinham na cidade, então fomos em uma manhã, pegamos um ônibus e levamos em torno de 40 minutos para chegar de Saint-Avold até o centro da cidade de Metz. Em nenhum momento eu pensei em ir comer quiche Lorraine em Metz. Meu objetivo mesmo era gravar uma aula sobre o gótico para os meus alunos numa das maiores catedrais góticas da Alsácia-Lorraine, a Igreja de Saint-Étienne. E eu fiz isso, olha aí. Uma catedral gótica em Metz, é a maior igreja de Metz. Como ela foi atingida nas guerras mundiais, em 1918, provavelmente em 1944, já que é uma região fronteiriça com a Alemanha, muitos vitrais medievais foram estragados. Esses vitrais aqui foram substituídos de 1958 a 68 por Marc Chagall. Eles representam o Êxodo que é uma passagem da Bíblia. Depois de gravar a minha aula, resolvi então ir conhecer a região. Na mesma praça da catedral, ao lado, a gente vai encontrar o Marché Couvert, que tem uma variedade imensa de frutas, legumes, verduras, conservas, cogumelos, peixaria, frios, carnes de todo tipo. É a Disneylândia de qualquer cozinheiro e dá para tomar um cafezinho e comer um doce também. Andando por essa cidade de pedras douradas, podemos encontrar a guerra no meio da Place de la Comédie. E bem ao lado desta guerra, a gente tem o rio Moselle criando o Jardin d'Amour, com a igreja protestante mais bonita que eu já vi, o Templo Neuf. Em homenagem a essa cidade, que é uma das minhas prediletas no mundo, eu vou ensinar para vocês a fazer o prato típico da região, a quiche Lorraine. Quiche é a palavra alemã para torta, e a nossa torta da Lorraine vai ser feita com 100 gramas de manteiga gelada e 2 xícaras bem cheinhas de farinha de trigo. Dá em torno de 450 gramas de farinha, mais ou menos. A gente vai juntar uma colher rasinha de sal. O meu sal é rosinha porque eu usei o sal do Himalaia, que é um pouquinho menos forte do que o sal refinado branco, e vai amassando com a mão até fazer uma farofinha. Olha o jeito que vai ficar. Quando a farinha estiver bem umedecida com a manteiga, uma farofinha úmida, a gente começa a acrescentar de 3 a 5 colheres de sopa de água. É importante salientar que essa minha massa, ela levou só 3 colheres de sopa de água. Depende muito da umidade da manteiga, para ficar nesse ponto aí, de uma pâte brisée típica. Aí depois a gente enrola ela em papel filme e leva para a geladeira por 1h30. Depois de 1h30, a gente pode abrir a massa fazendo uma cruzinha assim no meio dela e abrindo para os lados até ela ficar redondinha. Eu devo confessar que essa minha pâte brisée ficou bastante
bastante difícil de abrir, ela ficou bem quebradiça. E eu tive que finalizar ela meio pedaçudinha, assim, meio que ajeitando os pedacinhos dela dentro de uma forma de fundo falso, que vocês vão ver aí. Porque ela ficou quebradiça, porque a minha manteiga era bastante gordurosa. Mas ela ficou uma delícia, assim, ficou muito, muito boa. O ideal é que ela abra sem ficar grudando no rolo, ó, que nem tá a minha assim. A minha ficou porque a minha manteiga era muito, muito úmida. Logo depois de abrir a massa, é para ajeitar ela dentro de uma forma de fundo falso. Eu usei uma forma normal de pão de ló, que era a que eu tinha em casa, mas o ideal é usar aquela forma linda de colocar quiche Lohane mesmo, que tem aquela borda onduladinha. Eu não tinha, usei a minha de pão de ló, ajeitei o fundo, levantei as bordinhas porque ela vai ser recheada, deixei bem direitinho e levei para a geladeira enquanto eu preparava o recheio. O recheio é muito fácil, gente. A gente começa batendo 6 ovos inteiros, bem batidinhos, e vai acrescentar então 300 gramas de creme de leite, né? Ou uma caixinha daquelas de creme de leite que vai, eu acho que é 240 gramas. Se usar o de caixinha, é as 240 gramas e mais meia xícara de leite. Por quê? Porque na quiche Lohane se usa o creme de leite fresco, que é muito mais líquido, apesar do alto teor de gordura. O nosso creme de leite, ele tem um emulsificante, esse de caixinha, né? Então a gente usa a caixinha e meia xícara de leite para conseguir a consistência do creme de leite fresco francês. Vai batendo bem, acrescentando sempre o leite, aquela meia xícara, não pode passar disso, gente. E quando tiver bem batidinho, aí tá na hora de temperar com noz moscada. Noz moscada é a gosto, né? À vontade. Noz moscada e um pouquinho de sal. Tem gente que bota um pouquinho de pimenta do reino. A minha quiche eu faço com noz moscada e um pouquinho de sal. Bom, a gente vai reservar esse creme, furar toda a nossa quiche Lohane e levar por 20 minutos ao forno. Enquanto isso, a gente vai refogar o bacon numa antiaderente, sem óleo, por favor, gente. Importante dizer, não bota muito sal no creme, porque o bacon já é salgado. A gente refoga ele bem refogadinho, mas não precisa torrar, ele vai cozinhar no forno com a quiche Lohane. Depois de 20 minutos de forno, ela vai estar cozidinha. A minha quase queimou no fundo ali, ó, ficou fininha. E aí a gente vai forrar ela com queijo gruyère, que é o queijo típico da quiche Lohane. Se não tiver queijo gruyère, funciona misturar mussarela com um pouquinho de grana padano, fica parecido. E colocar aquele bacon refogadinho sobre o queijo gruyère, dando uma distribuidinha, mas não precisa caprichar muito na distribuída não, porque quando a gente colocar o creme, tudo vai se ajeitar. Agora a gente derrama o creme sobre a montagem que a gente fez na forma. E vamos levar ao forno por mais ou menos 30 a 35 minutos a 180 graus. Depois de 35 minutos de forno, tá pronta a quiche Lohane, um dos 10 pratos franceses mais famosos. Eu te ensinei rapidinho aqui no Armazém do Pátio, então vem com a gente, te inscreve no canal, vem para o Armazém do Pátio.